festa! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já, pega o link aqui e compartilhe com seus amigos, seus colegas, seus liderados, seus líderes, porque hoje o bate-papo aqui vai ser de peso. Estou recebendo aqui uma grande figura, um grande representante do agronegócio, que é o Tejon. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao AgroPro. Obrigado, Leonardo. Prazer imenso estar com vocês aí na construção de valores, né? Da superação, e vamos levar um bom papo aí. Maravilha. E Tejon, assim, é difícil uma pessoa do agro não conhecer o senhor. Mas, se tem alguém que não te conhece, eu vou pedir para o senhor fazer aí uma apresentação sobre quem é o Tejon. Bom, eu sou apenas um ser humano, só isso, nada mais do que isso. Nenhum ET também. E resultado de trabalho e de uma educação que me ensinou a trabalhar com muito amor, e onde quer que eu estivesse eu me dedicasse inteiramente. Então eu sou o resultado disso, e aí a vida parece que quem trabalha atrai trabalho. E uma coisa importante, meus pais me ensinaram a prestar atenção em boas pessoas. Então, de pequeno fui educado para isso. Consequentemente, ao longo da minha vida, só dei sorte, porque eu sempre tive ao meu lado boas pessoas, porque de algum jeito eu as procurava e eu mantinha ali um foco de admiração. Então, segredo número 1, preste atenção em com quem tu anda. Aliás, frase bíblica bem antiga essa, né? E aí eu diria que educar as crianças para prestar atenção nas boas pessoas do seu bairro, da sua rua, ali já é um caminho maravilhoso. Então, daí para frente, professor, doutor, etc, tem aí no meu site tudo, mas é um prazer grande poder estar aqui falando sobre esse processo efetivo de superação. Maravilha. Tejon, e o senhor já começou com o rojão aí, né? Atenção, trabalho, boas pessoas, superação. E o senhor falando isso, já me vem à mente aqui, que está conectado com superação, a escolha, né, do ambiente e pessoas onde a gente vive. Esse aí, para mim, é o grande pulo do gato para a gente crescer, né? Por conta de referências, por conta de influenciadores e tudo mais. Então, qual que é a sua visão sobre a importância, né, da gente analisar, examinar e, às vezes, fazer mudanças no ambiente e nas pessoas que a gente convive? Isso é a educação mais importante que você tem que dar para uma criança. Porque não é estar na Califórnia, ou estar em Roma, ou estar em Hollywood. Onde você está. O lugar em que você está. Esse lugar aí, quem está com a gente, onde você está. Ali você vai encontrar o exemplo a ser admirado, o exemplo a não ser admirado, e vai encontrar um monte de gente que não é exemplo, nem para ser admirado, nem para não ser admirado. São os indiferentes. Então, onde quer que você esteja, você vai encontrar essas pessoas, eu diria, que é através das pessoas que você vai encontrar onde elas estão, alguma coisa que elas estão fazendo ali, que é belo. Isso você encontra numa cadeia. Isso você encontra num hospital. Isso você encontra no pior lugar que você pode imaginar do mundo. Você vai encontrar ali quem você segue, quem você não segue, a quem você se une, a quem você não se reúne. Então, esta decisão, esta escolha, como você coloca, ela é muito dependente de como uma criança foi preparada para isso. Agora, vamos esquecer, tu não é já mais aquela criança, tu não tem mais 7, 8, 9 anos, tu já não está mais com o papai e mamãe, que aliás eles é que tem que saber que tem que fazer isso, certo? Eu faço alguns trabalhos lá para a FEBEM, quem tinha que estar preso era pai e mãe, não era o menor não. Pai e mãe gerou aquilo lá, tá certo? Então, mas ok, estamos agora falando com pessoas que estão aqui com 18, 20, 25, 30, 40, 50 anos e precisam, de repente, recalibrar as escolhas. Tá certo? Então, você tem que olhar para pessoas que, mesmo em circunstâncias
que não são aquelas que você desejaria como um grande magnata do planeta Terra, mas você vai, outro dia, está aqui no meu prédio, escritório, entrei no elevador, estava lá o Zacarias, o faxineiro, com sacos, etc. Ele quis tirar para fora para que eu entrasse. Eu falei, não, vamos descer. Aí, Zacarias, quanto tempo você está aqui trabalhando como faxineiro? 17 anos. Tu gosta do que tu faz? Gosto muito, é meu trabalho. Não é? Essa pessoa que você cruzou no elevador, o faxineiro aqui do meu prédio, se eu presto atenção nele, eu incorporo em mim valores muito importantes. E esta atração é a atração que vai definir uma felicidade na sua vida, uma carreira na sua vida, com quem você está, porque quando você forma um grupo humano, desde do mais cedo que você puder formar, até hoje eu estou com 72 anos, quando você forma um grupo humano desse tipo, eles não permitem que você seja mal sucedido. Porque este grupo humano está sempre com você, está sempre te levando, sempre te levando. Então, quem está hoje trabalhando numa empresa, que está nos assistindo, é empregado de uma empresa, faça nessa empresa o melhor da sua vida. E outra coisa, quando você for sair, saiba sair. Porque tem muita gente que trabalha nas empresas e não sabe sair. Sai arrumando encrenca, arrumando confusão, a porta se fecha. Lá na frente vai te fazer falta. Eu acabei de fazer um trabalho agora, uma empresa onde eu já saí dela há 40 anos atrás. O pessoal me chama. Por quê? Porque eu sou bonito? Não, muito ao contrário. Porque eu sou... Não. Porque simplesmente consegui estabelecer lá relações quando eu tinha 23, 24 anos de idade. Relações belas, positivas, de engajamento, de preocupação efetiva com o sucesso daquela empresa, com o sucesso dos meus colegas. Então, esse tipo de decisão, de escolha, é uma escolha muito importante. Agora, você não está sempre num ambiente maravilhoso, ético, fantástico. Você vai ter que conviver com pessoas que não são assim. E qual é a importância também de saber conviver com elas? É para você prestar atenção, que tem alguns ângulos de uma pessoa que é rancorosa, uma pessoa que é mal educada, que só sabe xingar, esbravejar. Presta atenção. Porque se você prestar atenção, primeiro você vai ver como você não deve ser. Porém, tem alguma coisa, mesmo naquela figura, que é útil para você pensar. Então, quando você aprende a pensar, mesmo um detalhe de alguém que é desagradável, ali vai ter algum detalhe que, puxa vida, isso é interessante. Deixa eu captar isso aqui. Porém, ali está uma pessoa que não é a pessoa com quem você vai fazer uma jornada ao futuro. Apesar também de poder dizer que na minha vida, na minha experiência como executivo profissional, convivi com muita gente indesejável, muita gente que substituía as decisões de longo prazo por interesses malévolos de curto prazo. Passado o tempo, encontro essas pessoas, me abraçam, nossa, que saudade de você. Ou seja, a vida é uma escolha. Agora, o poder humano é simplesmente o que decide todo o resto. Mas, novamente, é necessário aqui, para quem está conosco, dar uma pensada na qualidade das minhas relações. A qualidade das minhas relações tem um impacto muito grande, porque eu posso conviver com quem não tem um bom caráter. Mas esse convívio não pode afetar o meu bom caráter. Mas não significa também que eu tenha que ser um covarde e que não saiba conviver com quem não presta. Eu tenho que aprender a conviver com quem não presta, para não ser igual a quem não presta. Não presta no sentido de caráter, desonestidade, pessoas que não hesitam em trocar o longo prazo pelo curto para ter algum interesse pessoal ali, se aproveitar, ok. A vida é cheia de convívios que nem todos são esses inspiradores. Agora, você sempre vai encontrar, onde quer que você esteja, alguém que é inspirador para o processo evolutivo do seu estágio de vida aqui na Terra. Maravilha, uma bela reflexão, né? E essa questão das escolhas, eu acredito que assim seja o ponto crucial, né? Só que aí, às vezes a gente faz escolhas que não são assertivas. E aí?
Nos enganamos. Pode direcionar a gente para algumas situações não legais. E aí, o que o senhor orienta as pessoas a refletirem nesse contexto? Quando você tem uma formação de caráter ético, você pode ser conduzido a uma situação que não é uma situação ética, correta. Porém, se você reflete e vê que aquilo ali está errado, sai. Nós vamos errar, nós vamos cometer erro, nós vamos ter relações, situações, empresas que você vai entrar para trabalhar. Eu tive uma experiência na minha vida, fui convidado para trabalhar numa empresa que era desonesta. Faziam falcatruas. Os donos me amavam, me adoravam. Eu tinha ali um ambiente de ser querido, mas era desonesto. Eu concluí, vi. Não consegui realizar que era desonesto no primeiro mês, nem no segundo. Mas depois de 7, 8 meses, vendo as coisas e começando a ver, puxa vida, esse pessoal é desonesto. Ou seja, não vai dar certo isso aqui. E não tem a ver comigo. Eu não consigo. Gosto deles, inclusive, como pessoas. Me queriam muito bem. Mas, primeira oportunidade que eu tive, pedi demissão e saí. Então, o ponto não é que tu é um gênio, que tu vai sempre estar... Não. Você vai entrar num caminho, vai. E se você for intenso, você vai descobrir se ali os valores têm a ver com o seu sentimento ou não. Agora, conheci pessoas que adoravam estar ali. E imaginavam, inclusive, nesse lugar que não era honesto, imaginavam ali tirar proveito também. Então, estavam identificados com seus sentimentos. Portanto, eu já fiz também trabalhos em unidades prisionais, e para você ser líder do crime, tu tem que ser muito competente. Tu tem que ser muito bom no sentido de talento. E ali o que eu vejo é um monte de otários sendo comandado por meia dúzia. Então, uma das grandes perguntas nesses exemplos aí que eu de vez em quando convivo com o pessoal no campo do crime, a primeira pergunta que eu faço é: quem manda em você? Porque nas facções, 3, 4 caras definem tua vida. Tá certo? E o nego, para ser líder lá, não é qualquer um. Tem que ter ali um talento gigantesco de maldades, muito bem estruturadas e uma competência sedutora. Ou seja, mesmo para ser líder no mal, tu tem que ter uma competência brutal. Agora, falando aqui do cidadão, da ética, do caráter, do lado evolutivo da vida, nós vamos, na vida, estar num caminho, agora descobre que aquele caminho é um caminho desonesto, por exemplo, onde fazem falcatruas para levar vantagem, prejudicando pessoas. Descobriu isso, na boa, vê como é que sai, não precisa também ficar berrando. Obrigado, gente, valeu, né? Tchau. Então, cada um é o responsável pelo seu destino, não adianta botar a culpa no outro. Olha, a vitimização é a coisa mais nojenta que um ser humano pode sentir. Com certeza. E aí, Tejon, você falou de vitimismo, né, de ajustes de rota, e aqui no podcast, né, já tem o Pro, de AgroPro, né, é sobre protagonismo mesmo que a gente fala aqui. Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse, dentro desse contexto, né, a sua visão sobre protagonismo da vida, das suas escolhas. O protagonismo é o que separa o ser humano do animal. O animal é movido pelo seu código genético, tá certo? E os bichinhos nascem lá, né? Você pega uma ninhada de cachorro, você joga um sino fazendo barulho no meio deles, você vai ver aquele que sai correndo, você vai ver aquele que nem está aí com o sininho, você vai ver aquele que parte para cima do sino. Então é uma coisa da genética. O animal, o vegetal, se adapta à situação.
É uma adaptação. O ser humano tem o poder de criar. Portanto, como ele tem o poder de criar, não basta se adaptar às circunstâncias, ele cria. Então, ao poder criar, você escolhe o caminho. Eu vou criar para fazer o bem para o mundo ou vou criar para fazer o mal. Ou vou criar nada, vou ficar olhando, vou ficar vendo. Então, o protagonista é aquele que decide um sentido pelo qual vale a pena viver. Não importa onde ele esteja. Você aí com o teu trabalho, Leonardo, tu está fazendo um trabalho de promoção, né, da propaganda da força humana, da superação, etc. Você está aí num sentido de vida, fazendo isso. Então, quando a gente tem a consciência desse protagonismo, a gente escolhe. Ou é o bem ou é o mal. A pior coisa é o nada. Quer saber? Porque o indiferente, ele fica numa posição sempre de uma vítima. De uma vítima, o mundo não deixou, meu pai não fez, aquele professor me persegue, e naquela empresa o meu chefe não gosta de mim. Está sempre encontrando motivo para ser uma vítima, e ele fica falando isso, ele fica se justificando como vítima. Tem um camarada aí que eu conheço, que eu admiro muito, lá de Passo Fundo, para dar um exemplo, o Erasmo Batistella. Esse cara tinha um posto de gasolina há 30 anos atrás. Hoje ele é o maior empresário de biodiesel do Brasil. E um cara simplesmente brilhante, está vendendo biodiesel para a população da Suíça. Aí você encontra gente por ali, mas também deram para ele não sei o quê, mas o BNDES não sei o quê. Ficam colocando como se ele só tivesse feito isso porque recebeu ajudas milagrosas, né? E outros falam nem tanto milagrosas. Caramba! Quem fala isso é um frustrado que esperava receber do mundo um monte de coisas, só que ele não entendeu que para receber do mundo coisas positivas, ele tem que dar muito, entregar muito. E muitas vezes, existe um fator na vida que é um fator também chamado sorte. Você está naquele lugar, no momento certo, etc., e acontece ali um fenômeno que te transforma em alguma coisa muito maior do que você, inclusive, imaginava. Por um aspecto, às vezes um detalhe, uma nuance, uma palavra que você diz, você escuta, onde você está. Isso existe também na nossa vida. Existe um fator chamado sorte na nossa vida. Ele existe. É um detalhe pequeno que dá uma faísca que vai para cima. Ou seja, quando a gente compreende este aspecto, vitimizar-se, se vitimizar, olha, coitado de mim, olha o que aconteceu, olha aquele lamlé, olha aquele que ele ganhou, eu não ganhei, vitimização. Então, vitimização é uma coisa terrível, porque quando um pai e uma mãe, um chefe, um líder, presidentes de repúblicas, se vitimizando, não me deixaram, me perseguem, olha, coitado de mim, ele passa a pior de todas as educações que ele pode passar para os filhos, ou para a equipe, ou mesmo para o povo de um país. Você ensina as pessoas a se vitimizarem. E através da vitimização, eu escapo da responsabilidade e boto sempre a culpa no outro. Fico sempre colocando a culpa no outro. Eu tive uma queimadura aos 4 anos de idade, queimou minha cara toda, e meu pai dizia para mim, filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Então vai por aí. Vitimização, meu caro Leonardo. Olha, sinceramente, é desonesto. Quem se vitimiza é desonesto. Aconteceu um momento agora, puta, caramba, cortei meu dedo na porta, porcaria de porta, tá bom, 1 minuto. Maldita porta, tá bom. Quem fez essa porta? 1 minuto, 2 minutos, acabou. Né? Existe um momento em que tu é uma vítima, momento em que uma lata de cera acerta a minha cara, eu fui uma vítima. Agora vou continuar minha vida inteira, aquela cera, minha mãe jogou a lata, vá pro diabo, tá certo? Então vamos parar com essa história de vítimas. Quem estiver nos assistindo aqui, se está muito botando a culpa nos outros, se liga. E se conhece pessoas que ficam sempre botando a culpa nos outros, dá um corretivo para a pessoa parar com isso, porque isso é desonestidade da alma. Essa alma está sofrendo e não vai evoluir, porque está se vitimizando. Com certeza. Baita visão. Baita visão mesmo. Muito inspiradora. E
E aí, o Tejon, dentro desse contexto, né, a gente falou bastante aqui sobre o protagonismo, ter boas pessoas, né, saber fazer escolhas, mas aí acontece um desafio, acontece uma tragédia, né? Aí vem a palavra superação, né? Então, assim, antes de falarmos sobre projetos e tudo mais, mas assim, em poucas palavras, qual o significado da palavra superação para o senhor? Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de todas as circunstâncias e situações. E você tem que ensinar isso. Isso não se aprende na hora de uma dificuldade. Isso é um processo que você tem que compreender isso como uma pedagogia, é um preparo. Porque é através do enfrentamento de alguma coisa, muitas vezes que você consideraria inesperado, circunstâncias mais complexas, é ali que você faz o salto do crescimento. Então, o primeiro ponto é o seguinte, dada a circunstância tal, você foi demitido da empresa. Não adianta ficar chorando, reclamando, porque você não volta atrás. A partir daquele momento, legal, eu não estou mais lá. Eu agora estou livre para outras buscas. Então, superação não tenho mais nada meu preso lá, porque aquele lá não existe mais, aquele lá acabou, fim, não tem volta. É daqui para frente. Então você tem que gostar muito da situação nova em que você está. Mas isso vale também para um hospital? Vale. Eu não gostaria de estar aqui no hospital, de estar aqui submetido aos tratamentos, não é legal. Não é que eu vou ficar, não. Mas estou, não tem volta. O acidente aconteceu, daqui para frente. E se eu gostar daqui para frente, eu vou crescer muito. E muitas coisas que a gente não gosta, que a gente considera, que problema, que não sei o quê, essas coisas são fundamentais para o teu crescimento. Porque é a partir dos enfrentamentos que você faz, dos desafios da vida, que você vai prosperar e crescer. E vai aprender. Então, bem-vindos os problemas. Bem-vindos os desafios. Bem-vindos os incômodos. O poder do incômodo é o que te movimenta. Então, se você transformar isso numa coisa que te motiva para aprender coisa nova, puxa vida, quebrei a minha mão direita, agora eu tenho que... Como é que eu aprendo a escrever com a esquerda? E isto é o que vai gerar a efetiva superação. Mas nós não conseguimos sozinhos. É muito importante, na hora de um enfrentamento mais complexo, mais difícil, você tem que entender que você tem que ter, muitas vezes, profissionais, especialistas do lado, uma RJ, recuperação judicial numa empresa. Você tem que ter ali gente competente ali para tratar isso com você. Não é qualquer um. Gente competente. E você tem que ter nessa gente competente uma recuperação judicial íntegra, correta, honesta, não desonesta, tá bom? Que é outra mistura dessas coisas que andam por aí. Então, quando você tem essas decisões a serviço do certo, vai me lembrar muito das palavras de um homem que foi um patrão que eu tive, maravilhoso, Sunji Nishimura, que foi fundador da Jato, lá de Pompeia. Esse homem faleceu praticamente aos 100 anos de idade, e as últimas palavras dele foi: porque tudo deu certo. Tudo dá certo quando tu faz certo. Quando tu toma as decisões certas, tudo vai dar certo. O errado vai dar errado. O mal, cedo ou tarde, faz mal, porque não prospera, não progride. Ele mesmo se autodestrói. Então, fazer o certo, sem dúvida, é contar com meia dúzia de valores, a integridade, a palavra, a honestidade nas relações, o fazer o bem não só para ti, para todo mundo que está contigo, ou seja, a criatividade, a ciência, a tecnologia, tudo isto significa atos certos que vão dar certo. E aí você deixa um efetivo legado positivo. Portanto, voltamos um pouco ao protagonismo. Tu é o responsável único pela sua vida. Não bote culpa em mais ninguém. Maravilha. Muito bom mesmo. E a superação ser esse processo evolutivo, né, de se sentir incomodado. Nossa, essa visão assim foi muito interessante. E Tejon,
Você comentou dos projetos, né? FEBEM, né? Presídios e tudo mais, e assim, e compartilhar isso, né? Eu acredito que seja parte da sua missão fazer isso. E quando que começou isso, sabe? Eu gosto sempre de entender o que despertou, né, a missão, ao projeto, essas coisas, sabe? Eu acho que é bem legal. Bom, eu nunca pensei em fazer isso. Agora, sempre que a gente está num trabalho, você está numa empresa, você é gerente de uma empresa, chefe, gerente, vira diretor, então, você tem que motivar pessoas, motivar a sua equipe, falar com clientes, motivar coisas, fazer acontecer coisas no ambiente empresarial. Então, eu nunca pensei em fazer essas coisas voltadas aí mais ao campo da superação pessoal. Então, foi, novamente, através de um querido amigo, que foi meu amigo de juventude, o Roberto Chiniachik, éramos amigos lá em Santos. E a última vez que eu o vi, lá em Santos, eu tinha 20 anos de idade. Passado o tempo, 30 anos depois, a minha filha me deu um livro dele de presente, que eu não sabia nem que ele era, ele mesmo. Amar Pode Dar Certo, o nome do livro. Eu comecei a ler, o Roberto Chiniachik, que nasceu, viveu em Santos. Falei, mas será que esse cara, será que é o mesmo? Aí mandei um e-mail para ele falou, sim, sou eu mesmo, cara, vamos nos rever e tal. E o Roberto Chiniachik, naquela altura, isso foi, eu reencontrei em 2000, ano 2000, né? A última vez que eu tinha visto o Roberto foi lá em 72, 73. Nos vimos e ele, famosérrimo, tremendo psiquiatra da superação, editor-agente, livros. Quando nos revimos, eu estava como diretor lá no Grupo Estado de São Paulo, o Estadão, tinha um bar de rock, que a gente tocava rock na juventude, fomos juntos lá brincar de novo, e aí ele falou, eu já tinha escrito livros profissionais, livros técnicos, sobre marketing, sobre vendas, etc. E eu falei, Roberto, eu vou escrever um novo livro sobre marketing. Você tem uma editora, escrever lá contigo. Aí ele falou, não, tu não vai escrever um livro de marketing, tu vai escrever um livro da tua história, porque o que você conseguiu fazer é uma coisa que quase ninguém conseguiu. E ele me conhecia, ele conhecia a minha origem, né? Eu falei, mas o que é? Não, vai escrever um livro. E aí comecei a escrever, refletindo sobre a minha trajetória, e foi aí que eu encontrei o porquê eu estava com 52 anos de idade como diretor estatutário do Jornal do Estado de São Paulo. É resultado de uma criação, de uma educação, e resultado dos enfrentamentos que eu tive que fazer, e do estudo, etc. Então, puxa vida, eu nunca tinha pensado nessa trajetória, nesse processo. E aí saiu o livro Voo do Cisne, que foi um título que, inclusive, o Roberto criou, que é aquela história do patinho feio, que não é pato, etc., né? Do Hans Christian Andersen, a fábula. E dali para frente, despertou em mim, puxa vida, existem aí coisas para serem comunicadas. E aí fui fazer o doutorado de Pedagogia da Superação, um doutorado que eu fiz há 10 anos atrás, 9 anos atrás, já com 60 anos, que foi a minha preocupação em gerar um método, um sistema que as pessoas pudessem aprender pedagogicamente o processo esse da superação, porque ele estará presente em tudo na vida. A doutora Sandra Serrano, uma doutora maravilhosa, eu fiz com ela também, ela trabalhava no Centro de Pacientes Terminais do Hospital do Câncer, né? E fiz lá com ela algumas entrevistas, alguns convívios, né? E perguntei para ela como é que as pessoas morrem. Ela me disse, as pessoas morrem geralmente do jeito que elas vivem, do mesmo jeito. Porém, acontece, não é regra, mas acontecem momentos de transformação no último dia, nos últimos 2, 3 dias, em que parece que acontece ali uma tomada de consciência de sentimentos importantes, e ela já assistiu isso, né? Então, muitas vezes, essa superação pode não acontecer conscientemente na vida inteira, mas no último dia da sua vida, puxa, descobre ali um legado, um sentido pelo qual viver, chama alguém que quer muito pedir perdão. Então, de repente,
no último dia também, que pode acontecer. Tá bom, meu Legal. caro Leonardo? E como que vai funcionar? Como que é o projeto? Eu acho que agora é o momento da gente compartilhar sobre o projeto que o senhor vai lançar. Então, E assim, e quando fala de método me chama muita atenção, porque assim, às vezes a gente vê pessoas querendo ensinar isso, aquilo outro, mas a intenção nem é tão fina, né? E o método facilita muito, né? Educação é método, né? Então, como que é o projeto, como que vai funcionar, onde entra, porque assim, eu fiquei maravilhado com o projeto e falei, vamos levar essa mensagem, que é uma mensagem que não só o Brasil, né, mas o mundo precisa se conectar. muito obrigado, Leonardo, pelo carinho. Mas, novamente, eu falei aqui muito de pessoas, né? Então, desde que eu reencontrei meu querido irmão, Roberto Chiniachic, a gente sempre tem um convívio muito legal. E aí eu fiz a minha tese de doutorado. E aí, novamente, ele fala, escuta, por que você não coloca isso num plano, um curso online? Eu falei, não, eu nunca pensei. Sim, muito importante, porque você vai conseguir o que muito disso que você está falando, que você fala em palestras, etc., no livro, em entrevistas, mas você queria colocar isso num programa, num curso. E fizemos um curso com 12 aulas, seguindo mais ou menos o raciocínio dos meus estudos, que eu fiz um doutorado sobre isso. Eu não estou falando simplesmente porque eu mesmo eu sou um exemplo. Eu fui estudar, fiz pesquisas. Para poder fazer um doutorado, você tem que fazer uma série de investigações. Eu pesquisei nesse trabalho, foi um estudo que levou uns 5 anos de desenvolvimento. Fui estudar, por exemplo, parentes das vítimas da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Fui estudar Dona Jo Clemente, fundadora da PAI, simplesmente espetacular. Exemplos que eu convivi com o Pelé. Eu coloquei ali exemplos, convivi com empresários, como é o caso de Sunji Nishimura, que foi uma experiência de 6 anos intensa, de superação de circunstâncias. Então, fui estudar como é que essas pessoas enfrentavam as circunstâncias. Foi muito marcante o convívio com a Associação dos Parentes das Vítimas da Boate Kiss, lá de Santa Maria, porque ali eu fiz uns 3, 4 encontros com eles e pude notar parentes que utilizaram aquele terrível acidente no sentido de criar algo digno. Muitos que simplesmente se arrasaram e que até chegaram assim, coisa de abandonar a vida. E outros que ficavam por ali, quem é o culpado? Vamos pegar, precisamos, faz parte de você identificar culpados num terrível desastre daquele tipo lá, tá certo? Que mais de 200 pessoas ali morreram diretamente e outras tantas ficaram com graves problemas. Então, ok. E aí o que deu para aprender? E teve uma dessas reuniões que foi a mais significativa de todas, onde eu disse, caramba, encerrei o raciocínio aqui. Nós estávamos com cerca de 30 numa sala, 30 parentes de vítimas, e eles queriam, inclusive, que não tivesse mais carnaval em Santa Maria, que não tivesse mais barzinho em Santa Maria. Mas, pessoal, vamos cá, tá bom, vamos pensar melhor. Não. Bom, aí um dos pais, que tinha perdido o filho, ficou muito emocionado e começou a falar, emocionado, chorando alto. Todo mundo ficou quieto. E ele falando daquela desgraça que foi o filho, que, puxa vida, filho da minha vida, ele descarregando. Né? E estava com ele, junto com ele, estava a filha dele, uma menina de uns 14 anos de idade, mais ou menos. Uma filha, estava junto. E o pai, falando uns 5 minutos, o pai
todo mundo compreendendo ali o sentimento dele, quieto. De repente a menina ergue a voz, a filha. Ergue a voz e fala assim, e berra, fala assim, pai, para com isso. Nós sentimos que o meu irmão morreu, mas não me mata porque ele morreu. Olha só. Pessoal, nada mais a dizer além do que esta menina aqui acabou de dizer. Todos sentimos, mas não vamos matar os outros, porque infelizmente aqueles morreram. Vamos fazer um sentido, criar aqui um símbolo, uma história que não possa se repetir, assim como em cidades onde aconteceram desgraças, o pessoal ali conseguiu transformar aquilo até até muitas vezes com desenvolvimento tecnológico, científicos e tal, para evitar a repetição daquele problema, transformaram aquilo num processo de isso aqui nunca mais, vamos fazer, peraí, dá para fazer outras coisas, fazer um novo, como tive também a felicidade de visitar Hiroshima, lá no Japão, no dia 6 de agosto, onde ali uma bomba atômica simplesmente matou instantaneamente cerca de 70, 80 mil pessoas, de uma vez, e deixou mais depois com Nagasaki, mais de 250 mil mortos ali. Quer dizer, então, você visita Hiroshima, talvez uma das piores desgraças, né, ocorridas, provocadas pelo ser humano, e você vê lá uma série de centros de estudos com relação aos aspectos do mundo nuclear, museu, você vê ali um movimento, uma transformação dessa cidade num ponto de superação para que isto não se repita daquele jeito mais no mundo. Então, superação é você, a partir do fato dado, a partir daquele incômodo que ocorre, você pegá-lo como uma alavanca para um processo evolutivo. Agora, um cuidado muito grande é não criar falsos incômodos, porque às vezes, para não enfrentar o legítimo, o verdadeiro incômodo, você inventa outros. Inventa incômodos secundários, que não são relevantes nem importantes. E você foge do que tem que enfrentar. Porque todos nós na vida temos 1, 2, 3 verdadeiros e legítimos incômodos para enfrentar, porque essa é a nossa saga, a nossa experiência de vida aqui, curtinha, né? Aqui na Terra. Mas é isso, então o método passa, e aliás o primeiro passo dele é jamais esquecer a criança interior que vive dentro de você. Porque se você esquecer essa sua criança interior, não tem jeito. Porque essa criança, que é aquela criança, lá dos seus 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, muitas vezes ela foi sufocada. Ela não vive mais aqui dentro. Ela vive, mas você não deixa ela aparecer. Então, para você fazer superações, essa criança tem que voltar. Porque ela vai achar graça ali, ela vai ver aquilo, ela vai fazer relacionamentos novos, vai brincar com outros, vai acreditar que há uma esperança. Então, a criança interior é fundamental para você fazer o processo da superação. E depois vem aí os métodos outros que você precisa ter uma capacidade de amar, que quem ama aperfeiçoa, você precisa ter um poder gigantesco da criatividade, porque é na criatividade que você vai transformar o indesejável no que é realizável e desejável. Jamais vitimização. Um combate muito grande na superação à vitimização, porque a vitimização não te deixa prosperar. Ela não permite, que você está sempre botando culpa em alguma coisa. E também tem o seguinte, cuidado, tem gente que se vitimiza por estratégia safada, de safadeza. Está sempre dizendo, que é para prejudicar os outros. Ele não é uma vítima, ele se faz ele não é. Então, cuidado e separa. Tem aquele que tem realmente ai meu Deus do céu, de verdade, e aquele que fica falando, mas só para levar vantagem em cima do outro, tá bom? Então tem sempre um pouco, muito cuidado nisso da vitimização. Então, temos lá as nossas aulas, os nossos movimentos voltados a procurar dar, olha, é possível você compreender que tem um sistema para você seguir, tá certo? Isto é um ponto de partida. Né? É um ponto de partida. Inspirar você, puxa, tem caminhos. Tem aqui 12 circunstâncias, tem aqui caminhos. Tá bom. Tem aqui exemplos. Legal. Mas é você que tem que
ter essa vontade, porque a vontade, a vontade é a chave. Acho. Você pode oferecer a maior aula do planeta Terra para alguém. Você pode oferecer um castelo, você pode oferecer. Se a pessoa não tiver vontade, ela não entra. Então, vontade é decisiva. E aí a vontade é onde você precisa ter muito amor por alguém que não tem vontade de provocá-lo, de estimulá-lo à vontade. Porque sem a vontade você pode oferecer ouro. Aliás, outra frase bíblica velha, né? Não dê pérolas ao seu coitado. Não merece mais isso, viu? Porque suínos são maravilhosos hoje. Não é mais aquela história do porco de antigamente, né? Do porco piau. Está em outro patamar já a suinocultura. Mas a história é velha. Você leva o cavalo numa fonte maravilhosa de água cristalina, ele não quer beber. Então, para você beber, você tem que ter ali muito. É um exercício de dedicação muito grande fazer isso. Eu sou professor também, então a gente vive com alunos, né? Alunos na sala de aula. 50 alunos. Então, você vai ter nos 50 uns 5, 6 que estão lá na frente. Você vai ter mais ali uns 10 que seguem os 5, 6. E você vai ter praticamente 70% da classe de alunos que você tem que estimulá-los muito. Não é só dar aula. Você tem que pegar, vamos tomar um café aqui, você tem que fazer um trabalho de praticamente um trabalho jesuítico, né, para usar um nome aí, de gente que andou mudando o mundo afora, de pessoas que precisavam ser conquistadas. Você tem que praticamente conquistar o coração dessas pessoas para você poder chegar ao cérebro. Então, isso dá um trabalho muito grande. Você tem que se dedicar, e às vezes você não tem tempo para fazer isso. E numa empresa, ela não é uma entidade de benemerência também. Então, mas fazer o máximo que você puder nesse sentido, consciente disso. 70% não basta ficar mostrando. Não basta. Não basta mostrar, olha lá aquele, veja como está fazendo, nem olha. Então, para 70% você tem que... E tem um grupo também, dos 70%, uns rebeldes. No 70%, você tira um grupo de 100, você vai ter ali uns 10 realmente terroristas, rebeldes. Tudo errado, e ali tem que ver como é que transforma essa valentia, essa atividade rebelde em, de repente, uma ação positiva. Então, também tentar conquistar dos 10 rebeldes, quais são os 3, 4 que dá para vamos. Então aí você também coloca alguém trabalhando positivamente no caminho ético a ser seguido, e vai ter uns 3, 4, 5 rebeldes que não tem jeito. É sempre nada presta, você não presta, eu não sei. É a vida humana na Terra. Né? Então, compreender isso é um passo na vez zero. O número zero é compreender que vivemos na Terra, humanos, somos imperfeitos, e estamos todos aqui num processo de, na minha opinião, um processo evolutivo que é demorado, leva tempo, mas estamos num processo evolutivo. Maravilha. E o senhor falando da vontade aí, quando estou fazendo seleção, por exemplo, de profissionais, é a primeira coisa que eu vejo, se a pessoa tem vontade. E isso porque eu dou mentorias aí para representante, assistente, gerente, diretor, empresário, né? E muitas das vezes, como o senhor falou da chave, né? A vontade verdadeira de a chave, às vezes a pessoa está na porta. Só precisa abrir. Tá tudo na frente. Mas aí o trabalho do mentor, né? De entender o que está fazendo aquela pessoa não ver a porta na frente dela, né? Esse aí é um trabalho bastante importante, porque às vezes a pessoa está tão, por exemplo, recolocação, né? Recolocação. A pessoa está ali, já foi desligada da outra empresa e está remoendo tudo ali. Então o trabalho é fazer ela se desligar, ressignificar, deixar aquilo ali, passou, superar, para conseguir enxergar a porta que está na frente. É verdade. Né? E às vezes
eu sempre associo isso com um problema de educação de infância, tá certo? Mas para adulto não tem muito jeito também de resolver, porque já passou. Mas é problema de educação. Agora, aí um bom exemplo é antigamente nas caravelas, né? O Vasco da Gama, a turma saía para enfrentar o mundo, para combater reinos distantes, e iam lá naquelas caravelas. E a circunstância não era nada agradável. Aí tinha que descer, chegou num continente, tinha que descer e ir para a praia, para enfrentar lá qualquer inimigo que viesse, que nem sabia muito bem como era. A turma tinha medo. Aí o comandante mandava descer todo mundo lá para a praia, porque tinha que pegar água, vamos, desce. Carrega coisas, desce. E deixa um cara lá com um bote no navio, e quando está todo mundo na praia, esse cara bota fogo no navio. E vem. Não tem volta. Então era um método que o capitão tinha. E não tem jeito. Não tem mais navio. É daqui para frente. Então, eu acho que a imagem é um pouco por aí. O navio pegou fogo, não tem mais volta lá. É desse território que você está para frente. Então, começar a ver aqui como é que é, onde é que tem banana, onde é que tem coco. É por aqui. É daqui para lá. E vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, mas não dá para voltar mais. Quando você conclui, não dá para voltar. Minha cara queimada, não vai virar Brad Pitt. Não tem volta. Acabou, não tem volta. Pode aperfeiçoar, ok, mas não tem volta. Certo? Então é daqui para lá. Quando você entende que é daqui para lá, e você tem que ter uma liderança. Tá certo? Líder sempre vai ser importante. Mas é daqui para frente. Então, pessoal, vamos aqui e ali. Nada substitui o papel do líder também. Seja no ambiente empresarial, e você falou da empresa, quando alguém me diz que não gosta da equipe, eu mando ele se olhar no espelho. Que ele é responsável. Líder é responsável, tá certo? Então, líder de um país, líder de uma equipe, líder de uma família. Qualquer processo que tu tem ali, que tu tem o cargo da liderança, é contigo. Também não vai... Se eu não gosto de nego vítima, o que eu considero insuportável é líder vítima. E tem muito, né? Gerente que, olha, minha equipe, né? Não tem, já deve ter ouvido isso. Diretor de empresa, meu gerente, né? Nego botando culpa, se vitimizando. Só muda o nível. Botando culpa na equipe. Não é? Mas é isso, meu caro amigo. É isso. Maravilha. E já está disponível. O curso já está disponível? Sim. Está no link lá do Instagram. Você tem lá a página de vendas. Eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do episódio. Isso, por favor. Faça isso, então. Tá bom? Tá bom, Leonardo. Eu agradeço o teu carinho, o teu convite. Espero ter contribuído aí com o teu podcast. Parabéns por tua obra de estar difundindo aí aquilo que nós temos que nos encorajamento. Né? Encorajamento, porque o medo é o maior inimigo e o medo não nos traz a coragem e sem coragem não confiamos em nós. E aí eu não confio em você. Aí não coopera, não cria consciência que eu posso mudar o mundo e não conquista. Mas o fundamento do fundamento é coragem. Então, encorajamento é sagrado. Maravilha. Agradeço imensamente aí a sua colaboração, a sua participação aqui com a gente. É sempre uma grata satisfação estar com o senhor. E vamos pedir aqui, mais uma vez, o pessoal compartilhar. O link vai estar na descrição aqui, né? Então, compartilhe esse episódio aqui, porque isso aqui a gente precisa no mundo inteiro, não é só no agro, é no mundo inteiro. Obrigado. Valeu? Valeu, agroprotagonistas. Estamos juntos, vamos seguir juntos. Abraços. Beijo.